Olá, boa noite a todos. Boa noite aos internautas que estão assistindo de casa. Começando aqui agradecendo a oportunidade de estar com vocês, de compartilhar aí os meus estudos mais recentes. E hoje nós vamos falar de reforma íntima. E aí eu ouvi assim, nossa, mas reforma íntima, de novo? Todo mundo já falou de reforma íntima. Todo mundo fala de reforma íntima, Mas e fazer a reforma íntima? Como é que é? E colocar aí a mão nessa massa, Então, hoje a gente vai pensar junto aqui algumas formas, algumas razões para a gente estar fazendo isso, Para investir na reforma íntima. Especialmente porque a necessidade de trazer para si o que a gente está vivendo, ela está muito grande, porque nós estamos sendo bombardeados com informação. A gente tem a internet aí fora agora trazendo tudo, É grupo de WhatsApp o dia inteiro entrando, frases feitas, textos de fulano, de cicrano, que até outro dia soube que algumas coisas estão sendo questionadas a autoria, e a gente fica achando assim que a gente já sabe tudo, Que a gente está, não, estou sabendo tudo. De fato, como os computadores têm tudo lá dentro, A gente carrega ele tem tudo, mas e saber usar o computador? Se eu não sei usar o computador, não adianta ter tudo lá dentro. Eu tenho que saber acessar aquilo, eu preciso saber utilizar aquela informação para fazer o que eu pretendo fazer, o que eu gostaria de fazer. E a mesma coisa com relação à reforma íntima. Então, é isso, A gente ouve um monte de palestra, Fica todo mundo agora em casa lá ouvindo palestra e trocando ideias, e é muito bacana, mas vamos ver como é que a gente usa isso, Peraí que eu já... Tem coisa aqui. Eu gosto de papel, tá? Sou da velha guarda, assumida, não tem como. Bom, então, eu queria saber assim... O que tá? Eu ainda tô... Esse, ou esse, se quiser. Ah, porque não entrou na minha... Não, tá lá esperando você. Ou aqui. Cadê a minha? Aí. Aqui, Tá, então ou pode essa deixar. aí. Tá, obrigada, Walter. Tecnologia é um desafio, reformar íntima é um desafio, a gente vai, Vamos lá. Bom, perguntinha aqui, Quem já fez reforma íntima? Fazendo. Quem já faz, está fazendo? Alguém aqui já acabou a reforma íntima? Não. Então tá bom. É isso aí. Vou colando, tá? Pois é, E foi isso que me levou a trazer esse tema, A buscar esse assunto, porque é um trabalho constante, Um trabalho que eu venho fazendo, As coisas vão acontecendo na vida da gente, a gente vai... Nossa, eu preciso ir lá mexer nisso, Olha só, reagir assim, falei assim... Obrigada, Laís. Está aberta? Tá, obrigada. Bom, então tá. Então, vamos lá, porque a reforma íntima é o nosso maior trabalho nesse estágio evolutivo em que a gente se encontra, Tem um trabalho americano que foi feito pelo John Gold, que ele fala que criar os filhos é o nosso maior trabalho, É o biggest job. Eu discordo. Eu acho que cuidar da gente mesmo é o biggest job. É o maior trabalho. Os filhos a gente dá, a gente oferece aquela base e eles vão ter que tocar a vida deles depois, porque eles vão ser adultos como nós. Nós também já fomos um bebezinho no colinho da mamãe, Hoje nós temos um bebê lindo aqui. E a gente cresceu, Cresceu, os cabelos ficaram brancos, Assumimos responsabilidades muito sérias. Mas a nossa maior responsabilidade é com a gente mesmo, tá? Então, próximo slide aqui. Ok, então começamos aí com a pergunta, quem somos nós, Que a gente sabe que Sócrates falou, a resposta para isso é conheça-te a ti mesmo, conheça a ti mesmo, Então, imagina se ele, não sei, se ele imaginava o tamanho da proposta que ele estava fazendo quando ele falou isso, Porque é uma tarefa enorme, E como espíritos imortais, a gente vai se conhecendo de novo, e de novo, e de novo, Jesus também, Ele deixou claro que o conhecer quem nós somos é o caminho mais fácil para a gente chegar nessa plenitude do amor, Que é
grande meta, né, da jornada espiritual. Aí o Espiritismo trouxe para a gente, né, essas notícias, o esclarecimento de como que essas coisas acontecem, né? Abriu essa perspectiva para a gente, da gente olhar para a vida espiritual de uma maneira mais ampla, trouxe mais informação, né? Então, quando a gente tem esse entendimento da nossa imortalidade, a gente pode perceber que nós somos a continuidade do que nós fomos ontem. Então, hoje, nós estamos construindo o nosso amanhã. Por isso que a gente tem que cuidar da gente, olhar para dentro, fazer a já repetida reforma íntima, né? E como a gente faz isso, né? A gente usa o nosso livre-arbítrio. A gente, tendo esse entendimento, a gente, através dessa ferramenta fantástica do livre-arbítrio, a gente vai delineando o caminho que a gente vai seguir. Tá? Aí vem outra pergunta, que é, então, o que a gente está fazendo aqui? Né? Essa pergunta é uma pergunta que tem, assim, uma certa força. Né? O que eu estou fazendo aqui? Né? Por que eu não resolvi isso tudo lá? Né? Para que eu encarnei? Né? Então, nessa hora, para a gente poder responder a isso, a gente tem que reconhecer que nós somos seres imperfeitos e que nós estamos buscando a cura para essas imperfeições. Tá? A gente está buscando sanar os enganos, os erros que a gente cometeu antes. E se a gente olhar para a nossa própria vida encarnada, a gente vê que a gente faz isso também. Né? A gente pensa, né? A gente chega lá no final do dia e fala, como foi meu dia? Né? Pensa, como foi meu dia? O que eu acertei? O que eu errei? O que eu podia ter feito melhor? Então, coloca isso na larga escala do espírito imortal e vê que a gente está, né, não conscientemente, porque a gente não se recorda das vidas passadas, mas a gente está aqui, né, saudando essas pendências que ficaram, né, lá de trás e construindo não só novas pendências para amanhã, porque somos uma continuidade, mas também plantando essas sementes que a gente vai colher, né? De poder encarnar com relacionamentos num ambiente com pessoas que favoreçam o nosso sucesso nessa empreitada. Né? Aí uma outra pergunta para a nossa questão aqui desses seres em constante evolução que nós somos, é essa, né? E quem sou eu? Né? Porque a gente não se conhece, tá? Ninguém é mais desconhecido da gente mesmo do que nós mesmos. Nós temos uma percepção, assim, meio distorcida de quem a gente é. Né? Então, essa é uma pergunta para a gente se fazer constantemente. Conforme a gente vai trabalhando a nossa reforma íntima, a gente vai se conhecendo cada dia mais, cada dia melhor, e esse eu vai se definindo. E sempre lembrando que eu não sou esse eu agora, eu estou esse eu agora. Eu sou mais do que isso, maior do que isso. E qual é a tarefa da minha vida, né? Afinal de contas, para quê? Para que eu estou aqui, né? Então, a gente sabe que a gente tem um projeto, né, aqui na vida física. A gente encarna com propósitos. A gente esteja consciente disso ou não, a gente sabe que nós temos propósitos. Então, quando a gente olha ao nosso redor, a gente vê, né, as situações nas quais a gente está sendo exposto e a gente vai entendendo a função da gente, o que a gente tem que fazer. Né? Isso fica, essa questão do propósito da encarnação, né, muito bem descrito nos Missionários da Luz, né, quando eles estão preparando, né, em André Luiz nos Missionários da Luz, quando ele está preparando o Sigismundo para encarnar. Né? Então, tem aquele projeto, né, toda a preparação. Então, a gente tem, todo mundo, todos nós passamos por isso. Tá. E aí a gente chega aqui e a gente é cheio de contradições. Né? Estamos lá. Olha aí a minha historinha, né? Gostaríamos de um lugar tranquilo onde pudéssemos brigar. Né? Vai lá no restaurante bacana, né? Eu quero lá um cantinho bem tranquilo para a gente poder brigar, né? Porque eu não consigo deixar de ser quem eu sou.
né? Eu procuro lá fora um ambiente, eu vou, eu passeio, eu viajo, né? Mas onde eu vou, eu me levo junto. Eu estou lá. Né? Então, a gente precisa poder se pegar nas nossas contradições. Né? Poder escutar quando as pessoas falam, mas olha, você está de novo fazendo isso, ou você falou que ia fazer assim, e você falou uma coisa e fez outra. Né? Poder se pensar, por que eu ajo assim? O que está dentro de mim? O que é que me motiva a agir assim? Né? O que é que me leva? Então, esse tipo de observação pessoal é o caminho para a reforma íntima. Não é só ficar consumindo, devorando, né, como se fosse uma caixa de bombom, tudo que é vídeo, tudo que é mensagem, tudo que é coisa. É quando que você para se pensar. Então, esse é o nosso desafio hoje, porque tem muita distração aí fora, né? Então, para se conhecer, a gente tem que olhar tudo que não está funcionando na vida da gente. E também o que está funcionando. Né? Porque a gente vê as nossas características positivas, aquelas que precisam ser melhoradas, como que eu uso os recursos que eu já tenho para poder resolver as questões que eu venho deixando pendentes, né? Buscando, assim, as nossas contradições para nos levar nesse caminho aí da evolução. Né? Então, a gente tem aqui Kardec, né, no capítulo 17, sedes perfeitos, porque a gente sabe que ser perfeito é o nosso destino. A gente queira ou não, a gente demore ou não, né? Não é uma linha reta, a gente vai fazendo um zigue-zague, mas a gente vai chegar lá, é certeza. Né? O que é, assim, para mim, muito, me dá muita confiança, né? De saber que, tá, eu vou errar, eu posso cair e levantar porque não acabou, né? Tem mais lá na frente. Então, né, ele diz, né, resumindo o que está dito lá, né, que reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. Né? Então, assim, ele está mostrando, né, o espiritismo, ele mostra para a gente como fazer essa transformação, né? Porque ele incentiva a gente a fazer esse esforço que a gente precisa fazer, né? Porque isso não vem de graça, né? A gente tem que fazer esse esforço para dominar essas tendências que a gente tem, né? Então, todo mundo quer ser reconhecido como bom espírita, né? Aqui no centro, assim, a gente não é bom espírita, tal, é vaidade. Não, não é vaidade, né? Isso vem do entendimento dessa responsabilidade que a gente tem com a gente mesmo, porque nós somos espíritos imortais, né? E a gente precisa ter a consciência disso e dessa forma dominar as nossas experiências, né? Utilizar o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas de maneira que a gente tenha explorado as nossas motivações para isso. Tá? Então, vamos ainda aqui no o que é a reforma íntima. Tá? Então, nós temos uma definição aqui que é assim. Essa definição está num livro que chama Manual Prático Espírita. É muito interessante porque é muito estruturado, tá? Na qual ele diz que é o processo contínuo, que a reforma íntima é o processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento de nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. Então tá, vou usar aqui um exemplo também que todo mundo já ouviu e tal, mas que é o tal lá do descascar a cebola, né? Não tem autoconhecimento só de olhar. A gente tem que ir cavando assim, vai tirando cada camada e a gente chora descascando a cebola. Aí a gente come a cebola, para quem gosta, uma delícia, come a cebola, se delicia naquilo, né? Então a gente faz aquela descoberta sobre a gente mesmo e a gente fica feliz, a gente começa a utilizar aquilo e progride, né? Aí vem um outro embate, a próxima camada da cebola, e a gente sofre, a gente chora, e a gente vai lá e aí a gente tira a camada, come a cebola, fica feliz. E assim a gente vai indo, né? Então, para isso, a gente precisa poder reconhecer, tá? que a gente precisa fazer esse trabalho,
tá? E a gente precisa ter coragem para fazer esse trabalho. Então, eu quero dar o exemplo de uma pessoa que, uma vez que ela comentou comigo, há algum tempo, que ela viveu uma situação de trabalho muito complexa, na qual ela foi escalada para trabalhar por 6 meses com uma colega de trabalho, era um projeto que ela abominava a palavra dela, essa pessoa. Abominava, a pessoa era agressiva e essa pessoa, né, com quem eu conversei, tinha uma postura muito frágil diante das coisas, facilmente se incomodava com comentários, com atitudes, se sentia muito insegura. E ela ficou muito mal, chorou e tal, e falou, vou pedir as contas, eu não vou ficar nesse trabalho, e enfim. Aí ela dormiu, né, pedindo, né, orientação, ajuda, coragem para amanhã ir lá pedir as contas, mas como eu vou pagar, como eu vou viver, enfim. E acordou com o seguinte pensamento, né, que foi, nunca paguei para ver. E ela ficou lá, invocada com nunca paguei para ver, né? E o que isso queria dizer? Isso queria dizer que ela sempre fugiu da raia, que ela nunca enfrentou situações como essa. E esse emprego era importante para ela. E ela, dessa vez, talvez tivesse que considerar enfrentar. E ela criou coragem e ficou. Ficou no trabalho, resumindo a longa história do que veio com tudo isso, aprendeu a lidar lá com essa pessoa difícil, ficaram até amigas, isso resultou numa promoção no trabalho e hoje ela gerencia um monte de pessoas. Então, ela que era aquela pessoa timidazinha e tal, ela tinha aquele potencial todo dentro dela que ela abandonou lá morrendo de medo do mundo e quando ela teve oportunidade ela desenvolveu. Mas isso surgiu dela, partiu dela, estava no momento em que ela pôde fazer isso. Mas tem 2 coisas que foram importantes, mas já apareceu tudo ali no meu banco de palavras, acho que eu apertei demais, que era o reconhecimento e a coragem. Tá? Ela teve coragem para olhar para ela mesma, né? E com isso ela reconheceu. E aí ela teve a coragem de agir. Então, a coragem para dentro e a coragem para fora. Tá? E aí, continuando aqui na definição do Ney Prieto Pérez, né? Ele diz que a reforma íntima é a transformação do homem velho, carregado de suas tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, dentro e fora de si. Né? Então, olha que fantástico o que ele está dizendo, né? Transformação. Não é isso que reforma quer dizer? Reforma é transformar, né? Quando a gente pega aquele banheiro velho em casa tal, e a gente faz uma reforma, ele fica ali, transformou. Né? A gente gosta de ver aquilo, né? Tem criatividade envolvida, tem decisões envolvidas, tem coragem envolvida, tem comprometimento, né? Tem que pagar a conta ali, tem que aparecer para trabalhar, cobrar a pessoa que veio para pôr o piso e não veio, enfim. Então, transformação, ela vem desse movimento da gente se desapegar do que estava lá, tá? E implementar algo novo. Tá? E essa implementação, no que se diz respeito à reforma interna, ela é baseada no quê? Na caridade. Tá? E nós vamos falar um pouco mais da caridade aqui na frente, mas é a caridade da gente poder se ver e ver o outro. Tá? Então, vamos lá. Transformação. Cada um faz a sua parte. Então, tá aí, né? Quem quer mudança? Tá lá. Todo mundo quer, né? Quem quer fazer a mudança? Quem quer mudar? Aí já é outra coisa. Né? Então, vem os nossos desafios, né? Porque a gente quer prazer imediato. A gente está acostumado, a gente está cada vez mais mal acostumado a buscar as coisas assim, instantânea, aqui e agora. E mudança leva tempo, né? Leva tudo isso que eu já falei, que eu vou repetir. Né? A gente tem que investir, a gente tem que planejar, a gente tem que reconhecer, a gente tem que ter coragem, a gente tem que implementar, né? E a gente tem a questão da caridade como uma estrela guia, assim, né? Como um norte para isso. Tá? Então, mas se a recompensa não é imediata, então para que fazer? Né? Para que fazer a mudança? Então, a gente entra agora na questão desse porquê fazer a mudança.
E eu mantive esse banco de palavras aí, porque nós vamos usar essas palavras várias vezes aqui ao longo, e são palavras que eu quero que vocês levem com vocês hoje, né? Então, no porquê fazer essa reforma, a gente vai ter, né, a questão da gente poder se libertar das nossas imperfeições. As nossas imperfeições são amarras, né? São camisas de força verdadeiras, nas quais a gente fica preso e a gente vai, dentro da gente mesmo, crescendo e não cabendo. Seja em pensamentos, ou seja, intoxicando os nossos relacionamentos. Então, a gente precisa poder olhar para isso, né, para a reforma íntima, como uma ferramenta de libertação, né, de tudo isso que nos prende, né, de tudo que a gente está acomodado, né, de tudo aquilo que a gente usa como desculpa, né, porque ela serve para o nosso aprimoramento. Tá? O que a reforma íntima nos traz é esse aprimoramento, que é o objetivo da jornada do espírito. Tá? O que é aprimorar? Né? É tornar algo melhor, mais bem acabado, mais perfeito, puro. Né? Então, a gente está aí nessa caminhada. Tá? Dá aquela preguiça de manhã, né? A gente fala assim, para que eu tenho que lidar com as minhas imperfeições? Né? Por que eu tenho que implementar uma atitude de caridade na minha vida? Né? Para que eu tenho que me preocupar com meu vizinho, com os animais, com o planeta, com os oceanos, com os excessos, em ser green aqui no centro, né? Em usar canudinho de metal ou de papel, enfim, né? Trazer minha própria xícara. Para que eu tenho que fazer isso? Né? Para quê? Então vamos lá, para quê? Para a nossa felicidade e para a de todo mundo. Né? Porque, por incrível que pareça, quando a gente sai do marasmo, a gente gosta. A gente fica bem, a gente cresce. E a gente é interconectado. Né? Então, quando a gente fica bem, todo mundo ao nosso redor pode ficar bem também. Né? Pode ser contagiado por essa vibração. Então, é por isso que a gente faz esse esforço. Né? Vou emprestar de Gandhi essa frase, mas que dá a controvérsias de que tenha sido dele mesmo, que é seja... que é uma frase batida também, tá? Seja a mudança que quer ver nos outros ou no mundo. Tá? Então, as coisas que a gente quer que aconteçam, elas começam na gente. Né? E começa olhando para dentro para reconhecer o nosso querer, inclusive. Tá? Então, a gente e é isso que eu estava falando antes, né, que eu estou aqui usando várias expressões, isso já está batido, isso vocês já viram. Por quê? Porque isso aí está martelando na cabeça da gente. Mas a gente está ouvindo? A gente está vivendo? A gente está utilizando? Tá? Porque não adianta, pode ficar lá. O meu computador, ele é sabidíssimo. E ele tem um botãozinho lá que você clica, ele vai no Google, que sabe mais ainda. Mas o que me adianta isso se eu não uso? O que adianta se eu não aprender a apertar o botão? Não aprender a ir lá, porque é lá que estão as respostas para as minhas curiosidades. Né? Então, esse entendimento, né, de que a nossa responsabilidade ela começa em nós mesmos. E aí vem o efeito dominó. Né? Dominó, a gente bate, cai o primeiro, cai tudo. Então, quando a gente pensa na grande escala, né, a transformação pessoal e a transformação social, elas andam de mãos dadas. Tá? Então, quando a gente muda, a gente está mudando o mundo. É inegável. Tá? Então, e aí? Onde é que a gente faz? Onde é que a gente faz isso? Né? Eu pulei um slide aqui, eu já falei disso. Enfim, vou voltar, porque eu não pulei. Onde é? Dentro e fora. Sempre a serviço do próximo. Tá? Volta aí na questão da caridade, do que é essa caridade de que a gente está falando. Né? Então, já repeti inúmeras vezes, começa dentro, vai para fora, tal, e o momento é já. Apertando muito. É agora e é já. Tá? Se pudesse ter sido ontem, né? Se a gente já fez ontem, que bom, se a gente já começou, mas a gente tem que fazer todo dia. Né? Da mesma forma que o sol nasce todo dia, a gente começa de novo todo dia. Tá? E há movimento, da mesma forma que a gente sabe que o sol se movimenta, né? Ele nasce em lugar diferente, horário diferente, né? São ciclos, a gente também tem ciclos. Então, poder reconhecer isso na gente, poder ver isso na nossa própria vida.
Tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Bom. Tem uma coisa que é muito interessante aqui a respeito do quando, né? Que a gente tem uma fase da vida que a gente chama de meia-idade, né, que vai, assim, teoricamente, dos 35 aos 55, dependendo da cultura onde a pessoa está inserida, dependendo das questões de saúde, dependendo de várias coisas, mas mais ou menos nessa margem, né? Em que é uma fase em que as pessoas passam a olhar para aquilo que construíram na vida, tá? E, né, elas passam a olhar onde estão, de onde vieram, para onde vão. Então, esse quando, ele é importante, né? É a hora que a gente olha. Né? Muita gente faz a linha do tempo, se olha de fora, tal. Esse é um momento de cheque. Ele não é um momento de checkmate ainda, porque ainda dá tempo. A gente ainda pode mudar, né? A gente ainda pode mexer naquilo que precisa ser mexido, tá? Então, é um momento em que essas palavras aí do nosso banco de palavras são colocadas em ação, né? Que a gente está mais maduro, a gente já está com os valores mais... dando importância a outras coisas, já não está mais tão distraído com algumas diversões ou futilidades da vida, enfim, né? Mas algumas pessoas não fazem isso ao longo da vida e chegam, né, ao leito de morte sem ter feito isso. Outras chegam lá apenas e fazem, não, vem os perdões, vem, né, as reconciliações familiares e tudo isso, certo? E tem pessoas que simplesmente passam batido, né? Então, não quer dizer que todo mundo dê conta de fazer isso que está proposto aqui, né? A gente vai tentar na vida, né? Vai fazer o que der, né? Aqui das minhas palavrinhas do banco de palavras, né? Mas se a gente chega ao reconhecimento disso, se a gente tenta, se a gente busca, né, se desapegar dos velhos hábitos, né? Um bom exemplo disso são as dependências de álcool, droga, alimentos, essas coisas, né? A gente fica acumulando experiências, acumulando objetos, acumulando hábitos, né? Se a gente se desapega disso e a gente tenta olhar para as coisas de uma outra perspectiva, a gente está no momento de fazer a mudança, né? E aí a gente já entra nesse como fazer, né? E o quanto o espiritismo ajuda a gente, tá? Porque é uma escola, né? O centro é uma escola. Ele é uma escola porque tem pessoas que vêm aqui, como eu, dividir os aprendizados. É uma escola de convivência entre as pessoas, que a gente precisa aprender, ter jogo de cintura, porque aqui ninguém está motivado pelo salário no fim do mês. Né? A gente está motivado pela jornada pessoal de cada um, né? E essa é a maior recompensa que a gente pode esperar ter. Não tem salário que pague isso, né? Então a gente vem e a gente faz, né? E tem o apoio, né? Quando a gente está numa comunidade espiritualizada, a gente tem o apoio para trabalhar no nosso autoconhecimento. Tá? Bom, então vamos lá. Então, quais são esses tais desafios aí, né? Nós temos várias dificuldades a serem transpostas, né? Então, as dificuldades pessoais, da imaturidade e da preguiça, que eu já mencionei um pouco aqui, né? A gente, às vezes, não quer crescer, porque crescer é duro, é ter que olhar para a própria realidade, é assumir a responsabilidade de ser esse espírito imortal que nós somos, né? Assumir a responsabilidade por uma encarnação que a gente não tem muito claro qual era o plano, né? Não é igual pegar, entrar no carro e falar assim, eu vou da minha casa até o centro, eu sei onde eu estou, onde eu vou chegar, e eu não sei. Eu sei que eu vou chegar na perfeição, mas eu não sei qual é o caminho, eu não sei como, eu não sei quanto vai demorar. Então, a gente tem essa imaturidade desta encarnação e uma imaturidade espiritual, né? A gente tem preguiça, porque tem um ladinho gostoso de não fazer as coisas, tem um ladinho bom de não fazer nada, né? Nós temos dificuldades sociais, né? A questão da educação. A gente vive num mundo muito materialista, né? No qual o sistema, né, escolar, o sistema educacional não leva a gente a valorizar a pessoa, leva a gente a valorizar as coisas,
né? Isso interfere nos nossos valores, né? A gente também às vezes tem valores, então eu uso né, esse exemplo da mãe solteira nos anos 50, nos anos 40, como era uma coisa assim inadmissível, e como a gente já mudou, né? Então, quais são os valores que a gente está agarrado hoje e que não vão servir mais, que não ajudam a nossa sociedade a progredir? Né? Que ficavam crianças abandonadas, né? Milhares de crianças que foram parar em orfanatos, porque tinha vergonha, né, dessas mulheres, essas meninas que engravidavam às vezes e as famílias não aceitavam. Então, o que a gente está fazendo hoje? Né? Poder olhar, faz parte da nossa reforma íntima, poder olhar para onde a gente vive, a sociedade na qual a gente está inserido e ver o nosso papel. No que eu contribuo para dificultar a vida da minha sociedade ou para facilitar a vida da minha sociedade, né? Do meu meio. Então, aqui do centro, da minha família em casa, no meu ambiente de trabalho, né? No condomínio que eu moro, lá no grupo das mães dos coleguinhas do meu filho, como eu contribuo e como eu atravanco, né, o movimento disso. Tá? E nós temos a questão da religião, porque ainda temos no planeta muitas religiões que não valorizam, não incentivam a gente a poder olhar para essa continuidade da vida espiritual. Tá? Então, quais são as fontes de conhecimento de nós mesmos? Né? A boa vontade, ela é fundamental. Tá? Se eu não tiver com boa vontade, não adianta. Tá tudo aí, mas eu não vou fazer. Então, essa vontade, ela é a força propulsora, é o começo de tudo. Tá? E daí vem a humildade. Por que a humildade? Né? Tinha tanta palavra para colocar aí, humildade. Porque a humildade engloba o que é essencial, que é o quê? É eu reconhecer que eu não sou perfeito. É eu reconhecer quando eu me engano. É eu reconhecer quando a minha ação feriu o outro. Então, a gente tem que ter humildade para isso. Por isso que ela é essencial. Então, se a gente se agarrar só nisso, vontade e humildade, a gente já está num bom começo. Tá? Porque os nossos caminhos, eles são variados. Né? A gente não sabe ainda. Aquilo que eu falei, não é uma linha reta. A gente vai num zigue-zague para chegar lá. Mas se a gente tem essa boa vontade e a gente dá esse empenho, a gente realmente consegue ir muito longe. Então, nós vamos fazer aqui a Reforma Íntima, é um filminho rapidinho de 1 minuto e pouco, com bom humor. Tá? Só bater, né? Deixa eu ver se eu entendi. A senhora me chamou aqui para fazer uma reforma. Sim. E não é aqui na sua casa? Não. É na casa de quem? Na casa de ninguém. Como eu te expliquei, eu quero uma reforma em mim. Ah, uma reforma na senhora. Bobeirinha. Quanto é que fica assim por baixo? Não, o que acontece é que a gente não faz reforma em pessoa, entendeu? A gente só faz reforma mesmo em casa. Por que a senhora não procura um cirurgião plástico? Não é esse tipo de reforma não, rapaz. É uma reforma íntima. Íntimo? É. A sua empresa não se chama Reforma Tudo? Sim, mas sem intimidade. Deixa eu te explicar melhor. Eu sou uma pessoa meio complicada, às vezes. Não muito. Uma fofoquinha de vez em quando, uma implicância aqui com um vizinho ou outro. Tem aquela mulher do trabalho que eu também não suporto. Eu tenho lá minhas imperfeições. Ah, mas quem não tem, né? Pois é. Eu queria dar uma guaribada na moral, entende? Eu acho que coisinha boba. Uma emassada só acho que já resolve. Mas aí não é uma coisa mais particular mesmo da senhora com a senhora mesmo? Mas isso dá muito trabalho. E aí por isso que eu resolvi terceirizar o serviço. Uma coisinha boba. Não precisa ser uma reforma geral, não. Olha só, minha senhora, isso não vai dar certo. Ah, mas é só uma demora na fachada, se te leve. Não, mas só na fachada não dá, porque a fachada descasca um dia, né? A senhora, como é que fica por dentro? Mas nem com souvenir? Pois é, né? Então, assim, tava ficando pesado, né? Vamos rir um pouquinho, mas a fachada descasca, certo? Não dá para terceirizar, não dá, não tem como. A gente tem que fazer, cada um tem que fazer a sua, não tem como, né? O Rossandro, ele fala que a pessoa não quer emagrecer, ela quer ser emagrecido, né? É um ótimo exemplo disso. Terceiriza, alguém me emagrece aí, por favor, né? Então, né, a gente tá aí uma tendência, né, para gente se observar, né, para a gente se perguntar o que eu faço, tá.
o que eu faço e o que... Eu vou voltar lá. O que eu faço e o que eu quero que o outro faça. Né? Então, o que eu preciso fazer é para mim. Né? Eu também não faço o trabalho do outro, pelo outro. Né? E, num exemplo disso, eu quero ler uma coisa aqui rapidinho para vocês, porque eu faço um trabalho no qual eu respondo alguns e-mails de pessoas LGBT. E vem uma variedade de coisas, vem de pessoas, de familiares, vem de pessoas que estão em conflito de aceitação, e, enfim, tem todos os tipos de coisa. Lesbian, gays, bisexuals and transgender, e a sigla continua. Tá? Então, teve um dos e-mails que eu respondi, e eu vou ler só um pedaço do e-mail e vou ler brevemente a minha resposta, no qual é uma tia de um adolescente que é gay e que a família não aceita, não quer aceitar, e tá maior bagunça lá, né? E ele é adolescente, ele tá mostrando, eu não vou aceitar que vocês não aceitam, eu vou viver a minha vida, enfim. Então, ela colocou, entre lá, toda a descrição de tudo, eu tirei a seguinte frase: como espíritos, como colocar a causa da minha... Como espíritos, colocar a causa da minha felicidade no sexo que vim nesta vida vai me colocar em atrasos de evolução espiritual mais à frente. O que não aceito nesta não virá em uma próxima vida? Ela falou que ela fala isso pro menino. Né? Então, eu disse assim a ela, que eu entendo os questionamentos, né, pois sabemos que estamos aqui para nos melhorar e para a nossa evolução. Portanto, para a nossa própria evolução, não devemos julgar ninguém e nem interferir em suas experiências evolutivas, pois não sabemos a que estas servem. A gente não sabe por que o outro está vivendo o que está vivendo ou por que a gente está vivendo o que está vivendo. Então, a gente não pode terceirizar, fazer pelo outro tão pouco. Quem vem com conflitos de identidade, orientação sexual, dependência química, afetiva ou alimentar, etc., tem uma razão para estar vivendo isso. Essa razão pode ser pessoal ou pode ser para ajudar na evolução de um ente querido. Eu pensando ali na tia mesmo, né, que estava tão empenhada em não deixar esse menino viver o que ele está vivendo. Opa, peraí que eu perdi. Ou até mesmo na evolução da humanidade. Porque às vezes as pessoas vêm para a gente precisa mudar o mundo, né? A gente está evoluindo, não é parado. Então, as pessoas LGBT que já são mal entendidas, rejeitadas e abusadas na sociedade precisam de um lar caridoso, onde elas podem ser quem são, ser aceitas e ser amadas. Nós temos essa responsabilidade, pois todas as nossas ações têm consequência. Tudo o que fazemos resulta numa carga kármica que vamos carregar. Portanto, devemos sempre amar ao próximo como a nós mesmos e cuidar do próximo como de nós mesmos. Então, eu perguntei a ela, como você tem se amado? Você tem sido dura com você mesma? Se é dura com si mesma, certamente será com os outros. Então, para evitar os atrasos, que ela pôs entre aspas antes, espirituais que você menciona, precisamos nos dedicar à nossa reforma interna e não à dos outros. Cada um é responsável por si próprio. E no que se trata da educação dos filhos ou dos jovens, sabemos que dar o exemplo é a melhor lição que podemos oferecer. Tá? Então, assim, né, isso tudo, esse e-mail, na verdade, aconteceu hoje, né, que eu estava preparando esse material. E eu quis trazer porque eu acho que é um bom exemplo, né, em casa. Seja lá qual for o desafio que os nossos filhos estejam passando, a gente não pode viver por eles, né? Então, eu já ouvi pessoas falando assim, meu filho está doente, vai fazer uma cirurgia, eu queria que fosse em mim. Claro, entendo, é uma tremenda de uma compaixão isso. Mas a gente precisa ter esse entendimento que a gente é a gente, o outro é o outro. Tá? Então, vamos lá. Vamos pensar em como a gente vai fazer a reforma íntima. Né? Então, eu coloquei aí, de olho no espelho. E nós vamos trabalhar com essas primeiras 2 palavras do nosso banco, que é reconhecer e implementar. Tá? Então, lembrando que a reforma íntima leva tempo, né? Se ela não começa, ela também não termina. Então, se a gente não faz nada, nada vai acontecer. Como tudo na vida. As coisas que não começam, elas não têm fim, porque elas nem começaram ainda, né?
a gente tem que se observar o tempo todo, tá? O outro é o nosso espelho, né? O Andrei, ele tá com um vídeo magnífico aí, no qual ele fala: incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Né? Não já viu. Então, né? E assim é o espelho, tá? O que eu vejo no outro e me incomoda, ele se refere a algo em mim que precisa ser cuidado, tá? Ele se refere a esse movimento que eu tenho que fazer para dentro, para o interno, tá? Eu não vou gastar a minha energia tentando mudar o outro. Eu vou gastar a minha energia buscando em mim o que precisa ser mudado ou cuidado, né? Então, a caridade, né? Então, assim, dentro disso, esse reconhecer em si, nós temos todas essas palavras aí, né? Egoísmo ou personalismo, né? Que é achar que tudo que o outro faz é para mim. Tudo que o outro é a típica coisa do não ver o outro, né? Falou assim, é comigo, é porque sou eu, né? Não, o outro está de mau humor, o outro não sabe lidar com os desafios, com as preocupações, enfim. Tem tantas formas de personalizar, né? O orgulho, a inveja, o ciúme, a agressividade, a maledicência, a intolerância, né? A gente podia ficar aqui 3 horas só explorando essas palavras, tá? Mas nós vamos só enfatizar a questão do reconhecer, né? E a gente vai... O que a gente implementa, então, né? Mas se eu tiro tudo de mim, eu nem sei quem eu sou, né? Então, peraí, vamos achar em você a humildade, vamos aumentar esse potencial em você, né? Vamos desabrochar isso. Todo mundo tem, tá? Todo mundo tem. A gente pode não estar utilizando, expressando, mas a gente tem. A caridade, né? Não só como ação, mas como emoção, como algo que a gente carrega dentro da gente. A gente carrega amor pelo outro. Tá? Resignação, sensatez, generosidade, afabilidade, tolerância, perdão, etc. Assim, né? Nem sei. Alguém tem alguma coisa aí para acrescentar? Vocês gostariam de colaborar no que a gente precisa reconhecer ou no que a gente pode implementar? Fraternidade. Fantástico. Né? Então, todo mundo quer ser caridoso, né? Mas a gente quer ser caridoso. Né? Mas e na hora que você está do outro lado, quando você é a pessoa que recebe a caridade? Né? Aí vem o orgulho e fala assim... Não, isso é humilhante. É humilhante eu estar necessitada aqui nesse momento. Seja lá do que a gente tiver necessitado. Se for de dinheiro, de atenção, de carinho, de amor, de uma carona para ir ao médico, de o que for. A gente fala, mas isso é tão humilhante. Mas eu quero ser caridoso, viu? Eu quero ser essa pessoa que ajuda o outro, que faz. Eu faço sem cobrar, eu faço sem esperar nada em troca. Mas e o outro lado? E eu ser caridoso consigo mesmo? De, olha, eu preciso do outro. Eu preciso do outro. Porque a gente sabe que a gente está encarnado porque a gente evolui na interação. A gente não evolui só porque a gente está aqui bonitinho e vai na praia. A gente evolui na interação. São os desafios das interações. E as interações é que nos dão as dicas do que a gente precisa cuidar na gente. Tá? Então, assim, né, a gente... tem que lembrar que, da mesma forma que a gente estende a mão quando alguém precisa, é muito bom ter uma mão estendida para a gente. Contar com alguém, né? Ter alguém. É muito legal fazer trabalho de caridade no sopão, né, e cantar no hospital. É fantástico, é uma gratificação incrível. Mas a gente também tem que estender a mão para a gente. E a forma de fazer isso é aceitar as nossas limitações, as nossas necessidades, sem o orgulho, né? Então tá. Então vamos passar aqui para o eu e o outro, né? Então essa diferenciação que eu estava falando anteriormente, de olhar para si, de se ver separado do outro, né? De entender que não é o que ele fez, é o que eu senti com o que ele fez, né? É o que eu senti a respeito do que o outro fez. O que aquilo despertou em mim? Porque aquilo é meu. Aquilo é meu de mais ninguém. Não é do outro. Né? Perdão e auto-perdão. Né? A gente poder
se perdoar pelas nossas falhas, pelos nossos enganos. Para fazer isso, a gente precisa aceitar que nós temos limitações. A gente tem que aceitar que a gente não é perfeito. Que a gente não vai ler todas as coisas que puseram lá no grupo do WhatsApp e a gente vai ficar melhor só porque a gente leu. Não vai. Não acontece assim. É um exercício diário, né? E pode ser até cansativo. Ele só é cansativo se a gente não vê o nosso progresso. E se a gente não vê o nosso progresso, a gente tem que reavaliar. Tá? A autoavaliação constante. A gente tem que ver por que eu não estou progredindo. Se eu estou fazendo isso e não está acontecendo nada, se eu trabalho em telemarketing e todo mundo que eu telefono não compra o meu produto, eu preciso reavaliar o que eu estou falando. Certo? É a mesma coisa na reforma interna. A gente tem que olhar e reavaliar. Tá? E a gente tem que ter paciência, porque mudar leva tempo. Né? Então a gente tem que ficar flexível, a gente tem que ter paciência, tem que se autoavaliar, tem que reconhecer o progresso, né? A gente tem que estar em movimento, porque quem fica parado é poste. Eu lembro quando eu era pequena, as pessoas falavam, quem fica parado é poste, quem fica parado é poste. Eu ficava, que negócio é esse desse poste, né? Até o dia que eu entendi que o poste fica ali parado e ele só vê aquilo. Você passa de carro assim, o poste está lá e você vê tudo. Você vai de um lugar para o outro, né? Você vê horizontes, você vê pessoas, você vê coisas. E o poste, ele fica parado, ele só vê quem passa. E não acontece nada na vida dele, né? Então, a gente tem que estar em movimento. Tá? A gente tem que sair, desancorar, tirar a âncora, agarrar as asas e voar. Tá? Quem está ancorado não voa, certo? Então, o que é esse voar? É desenvolver os nossos potenciais. Nós temos muitos potenciais, inúmeros potenciais, né? Então, para isso, a gente tem que lidar com os nossos pensamentos, as nossas ideias limitantes, tá? Que são diversos, inúmeros, elas são baseadas nesses potenciais que nós temos e que nós não acreditamos. A gente se fala, não, eu não consigo, não, não vai dar certo, não, eu não sou capaz, né? Mas todos nós somos, todos nós temos tudo isso dentro da gente. A gente já é completo, a gente só não usa tudo que tem. Tá? De novo, é igual o nosso computador, igual o meu telefone, meu iPhone. Nossa, ele tem um monte de coisa, eu não sei usar nada. Eu uso meia dúzia de coisas ali, mas ele é completo. Tá? E aí o orar e vigiar, né? Que a atenção tem que ser sempre constante, porque a gente ora, a gente pede ajuda, né? Só que aí a gente tem que fazer a nossa parte, que a ajuda vem. Mas se eu não estou atenta, se eu não estou disponível, se eu não abrir para as coisas, não adianta, a gente pode pedir o quanto for, porque a gente sempre é atendido, sempre. A gente é que não vê e não utiliza o socorro, né? Bom, então a gente já falou aí das ferramentas, né, para a reforma íntima, que continuando nas nossas palavras, que a gente antes fez o reconhecer e o implementar, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre coragem, desapego e caridade, que a gente também já falou bastante. Então, como para coragem, né, eu acho que é muito legal a oração da serenidade, que é usada nos Alcoólicos Anônimos, tá? Que diz assim: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para reconhecer as diferenças. É brilhante isso, né? Porque a gente precisa ter coragem para fazer o movimento. E sabedoria para também fazer o movimento devidamente. A gente até vai errar, mas a gente vai ter que reconhecer tal. Só que sem a aceitação de que a gente precisa mudar alguma coisa, sem olhar para dentro e aceitar a minha imperfeição, eu não vou chegar na coragem. Então, tem coisas para serem feitas antes. A coragem, ela vem depois. Primeiro, eu preciso reconhecer, aceitar. Tá? O desapego, né? O desapego é causa de grande sofrimento. Né? Quando ele entra em ação, assim, quando a gente desapega, a gente deixa de sofrer, a gente se liberta, né? A gente pode prosseguir. É de novo, né? Largar a âncora, pegar as asas. E a caridade, né? Eu achei fantástica essa frase do Chico, que ele diz: eu permito a todos serem como quiserem e a mim como devo ser. Né? Essa liberdade, vamos parar de julgar os outros, vamos parar de se ocupar com os outros, vamos nos ocupar de nós mesmos, que é a nossa função.
E vamos nos ocupar de verdade, né? Porque a evolução espiritual, ela demanda essa caridade para as imperfeições da gente e da dos outros. Então, essa é a verdadeira caridade. Ela se expressa de inúmeras maneiras, mas ela não existe se eu não entender que ela é para a gente reparar, ela serve para repararmos as nossas imperfeições e as do mundo. Então, agora eu vou ter que passar meio rápido, porque foi meio... Então, o que acontece com quem faz a reforma íntima? Então, Kardec, nas obras póstumas, ele diz que a pessoa terá calma, porque as vicissitudes não farão senão um leve roçá-lo. Olha que coisa mais linda, a gente não vai mais se incomodar com o outro, nem com a gente mesmo, né? Com as dificuldades que a vida traz. A gente vai ser calmo. A pessoa terá saúde, porque ela não usará seu corpo para os excessos. Ela não vai mais abusar do corpo. Então, a gente não vai mais comer demais, beber demais, dormir demais, fumar demais, né? Correr demais, fazer esporte demais, nada disso. E ela terá paz na alma, né? Porque ela não terá necessidades fictícias, não será mais atormentado pela sede das honras e do supérfluo, pela febre da ambição, da inveja e do ciúme. Indulgente para com as imperfeições de outrem, dela sofrerá menos. Excitarão a sua piedade e não a sua cólera, evitando tudo que puder prejudicar o seu próximo em palavras e em ações, procurando, ao contrário, tudo que pode ser útil e agradável aos outros, ninguém sofrerá com seu contato. Né? Então é isso, a riqueza que vem do contentamento, né? A paz que vem de dentro, né? Porque a gente não vai mais encontrá-la lá fora, os outros não vão mais perturbar a nossa paz, a gente não vai mais deixar isso acontecer, né? Então, na reforma íntima, menos é mais, né? É menos desafeto, menos estresse, né? Por menos que possa parecer, um pouquinho que você faz já é um passo, tá? Então, quanto menos eu me incomodar com o outro, quanto menos eu me preocupar com o lá fora, e quanto mais eu voltar para dentro, eu estou fazendo a reforma íntima. Então, Kardec diz ainda, né, que o homem, eu coloquei entre parênteses a pessoa, porque eu acho que Kardec não estava preocupado com gênero naquela época, o tradutor também não, mas hoje, né, contribuindo com a nossa sociedade, a gente não pode deixar passar, certo? Então, a pessoa que trabalha seriamente pelo seu próprio aperfeiçoamento assegura a sua felicidade desde esta vida. Ele acrescenta, além da satisfação de sua consciência, isenta-se das misérias materiais e morais, que são a consequência inevitável de suas imperfeições. Tá? Então tá aí, né? Alguém tem dúvida ainda do benefício de fazer reforma íntima? De investir nisso, né? E a gente faz para transformar o homem e, a partir dele, transformar toda a humanidade. Tá? Nós temos essa responsabilidade, a gente não está aqui a passeio, não. Mas passear é bom e faz parte da gente poder se reciclar, né? E poder estar colocando a nossa energia nesse lugar certo, que é o do nosso desenvolvimento pessoal. Tá? Então, aqui está a bibliografia que foi usada hoje, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras póstumas e o Manual Prático do Espírita. E aqui eu deixo uma mensagem, mais uma maravilhosa, do Chico, né, que ele diz, sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser. E eu encerro aqui com mais essa lição de humildade e com gratidão pela atenção de todos vocês. Boa noite.